Fala, moçada. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Química dos Materiais e o professor Gilvan Figueiredo, tá? Hoje a gente começa aqui a unidade 1, a parte 1, que é uma parte introdutória aos materiais, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte, uma parte introdutória rápida sobre os materiais, para a gente diferenciar o que é ciência e o que é engenharia de materiais. E vamos ver a parte de importância dos materiais para a sociedade, para o desenvolvimento da tecnologia e etc. Bom, então sempre que a gente vai estudar materiais e vamos pesquisar sobre materiais, existe uma interrogação sobre o que é a ciência dos materiais e o que é a engenharia dos materiais, tá? Existem alguns cursos chamados de ciências dos materiais, tem outros que são puramente engenharia de materiais, e existe um outro que é chamado de ciência e engenharia de materiais. Então, a ciência, né, quando a gente fala em ciência dos materiais, nós estamos preocupados em entender a estrutura dos materiais, tá? A formação dos materiais e as propriedades obtidas. Tudo bem? Então, estrutura, né, está relacionado com o arranjo atômico, né, como os átomos se organizam para formar as células unitárias e como as células unitárias elas vão se empilhando para formar o material do ponto de vista macroscópico, tá? Então, para se conseguir a estrutura com uma determinada composição química, nós precisamos formar isso, né, que nós chamamos de síntese. Então, a formação da estrutura é uma metodologia de síntese, tá? Então, tem todo um passo a passo para sintetizar uma estrutura. Tudo bem? Em condições controladas de temperatura, pressão, pH, velocidade de agitação. Então, vários parâmetros para a gente chegar a uma determinada estrutura de um material. Tudo bem? E aí, com essa junção estrutura, né, e metodologia de formação ou síntese, a gente consegue chegar aqui nas propriedades. O que é uma propriedade? Uma propriedade é uma resposta a um estímulo. Tá? Então, a gente tem diversas propriedades que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, propriedades elétricas, propriedades mecânicas, propriedades ópticas, propriedades magnéticas, propriedades químicas, como, por exemplo, resistência à corrosão, propriedades físicas, né, que são várias. Então, só para recapitular, as propriedades são respostas a determinados estímulos. Tá? O material ele é estimulado a conduzir eletricidade, então ele dá uma resposta que é a condução elétrica. Tudo bem? Então, assim, a ciência ela tem essa especificidade de estudar a estrutura, a formação e as propriedades dos materiais. Mas a engenharia, ela pega tudo isso aqui desenvolvido pela ciência, tá? E coloca para funcionar, coloca em ação. Nós chamamos isso aqui de fator de escala. A gente sai aqui do laboratório, de uma escala mais microscópica, e multiplica aqui por um fator de escala para chegar numa escala mais macroscópica, tá? Que é o que é colocar os materiais em ação, que é o papel da engenharia. Tudo bem? Então, quando a gente faz ciência e engenharia, então andamos lá na estrutura, na formação, nas propriedades, até chegar aqui, né, nas propriedades mais macroscópicas em colocar esses materiais para funcionar. Basicamente é formar o dispositivo. Se a gente for pensar, por exemplo, em um smartphone, né? O smartphone tem os materiais que compõem o smartphone, que são diversos, né? Tem polímeros, tem metais. Eles são, né? Tem uma estrutura característica de cada um desses materiais. Eles são fabricados, sintetizados por uma determinada metodologia de síntese. Tá? Tem diversas propriedades, né? Como os circuitos, propriedade de condução. E fabricamos o dispositivo. Isso aqui é engenharia. Tá bom? Então, ciência e engenharia de materiais. Tá, Gilvan, o que é que tem a ver isso com química? O que a gente estuda é a química que está envolvida na ciência dos materiais. Tá? A química que está por trás da ciência dos materiais, né? Ok? Então, vamos lá. Os materiais, eles estão à nossa volta, né? Se vocês perceberem aqui nesse espaço, eu tenho diferentes tipos de materiais, tá? Tem materiais metálicos que compõem aqui essa pecinha, né? Tem polímero, tem cerâmico, tá? Tem compósito.
E aí os materiais, eles nos envolvem de certa forma, tá? E quando pensamos em materiais, nós conseguimos visualizar um amplo campo de aplicações, como, por exemplo, aplicações em moradia, que é o que está aqui à minha volta, né? Tem vários exemplos. Meios de comunicação, né? O smartphone, transportes, alimentação, tá? Esportes, muito, né? Uma finalidade muito nobre aqui. Construção civil, né? As nossas casas, a parte de indústria, né? E produção de energia. E aqui, né? A parte de saúde. Isso aqui está muito em alta, tá? É o que a gente chama de biomateriais. Tudo bem, gente? Então vamos ver cada caixinha dessa separada, tá? Tá, moradia. Ó, em casa, a gente encontra diferentes utensílios domésticos, né? Por exemplo, a faca. A faca aqui, ela tem um material metálico, né? Essa parte cortante, tem material polimérico, tá? Ela tem todo um design, tem toda uma funcionalidade, uma função, né? Para cada tipo de material tem uma determinada função para compor aqui a faca, tá? Aí lá na nossa casa, a gente quer um determinado conforto, quer um negócio bacana, olha só, nós temos aqui sofá, temos uma mesinha de centro, TV, ó, TV, tá? Então temos diversos equipamentos eletroeletrônicos, né? Diversos materiais, a própria composição aqui das paredes, as tintas, que estão envolvendo a gente, tá? Em se tratando aqui de tintas, ó, de tintas, nós temos uma parte específica da ciência e engenharia de materiais que estuda as tintas e os pigmentos, tá? Pigmentos e tintas. O que é uma tinta, né? Bem rapidinho. Uma tinta é uma mistura, tá? Uma mistura de componentes inorgânicos, geralmente são óxidos, né? São os pigmentos inorgânicos, tá? Com uma parte mais orgânica, polimérica. Aí vem solvente, vem cola, tá? Para dar essa viscosidade e essa capacidade de aderência da tinta ao cerâmico da parede, tá? Então, em casa, se a gente parar para pensar, tudo que está envolvendo a gente são materiais. E aí a composição desses materiais é a partir de elementos químicos, tá? Então a química está em tudo, tudo bem? Bom, comunicação, olha, o exemplo que eu trago para vocês. A tela de um smartphone, tá? Hoje a gente praticamente não vive, né? Principalmente agora, nesse momento remoto, né, de pandemia, a gente não vive sem um smartphone. Esse curso está acontecendo por conta disso, por conta de tecnologia. Então, na telinha do smartphone, a gente tem diversos componentes aqui que envolvem diferentes tipos de materiais, tá? Por exemplo, ó, temos película de proteção, né? Uma capinha de proteção, uma camadazinha aqui de ligação, temos a parte dos circuitos, tá? Temos a parte do vidro, tá? E aqui uma composiçãozinha LCD, display, outras camadas. Então, a junção de diferentes tipos de camadas, o empacotamento deles assim, fininhas, camadas finas, é que monta aqui a telinha de um smartphone. Tudo bem? Bom, automóvel, né? Um automóvel, hoje os automóveis, né, eles são mais sofisticados. Hoje a gente consegue visualizar em um automóvel diferentes tipos de materiais, porque essa junção de diferentes classes de materiais é o que dá toda a parte de durabilidade, segurança, conforto, design, tá? E hoje uma característica muito importante das fábricas de automóveis é conferir tudo isso, principalmente segurança ao usuário. Tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui um teste, tá, dois carros, né? São carros da Chevrolet, um carro mais moderno, né? Com um estilo mais moderno, uma concepção mais moderna, tá? E aqui um carro mais antigo, tá? Esses materiais aqui eram mais materiais à base de metais. E veja que em um teste de colisão, né? O usuário aqui do carro mais antigo, ele sofre bastante, porque o material, apesar de ser um material bem robusto, mas ele não congrega, ele não agrega todas aquelas funções, tá, que dão maior segurança ao usuário. Tudo bem? Lá no final, né, na verdade no final não, lá no material complementar da unidade 1, tem o link para vocês assistirem esse videozinho aqui desse teste de colisão, tá? Nesse teste de colisão, a gente vê vários aspectos dos materiais, tá? Tanto os materiais poliméricos, como os compostos, como os metais, todos que estão envolvidos aqui. E aí a gente vê uma característica, uma propriedade dele, que é a resistência mecânica. Tudo bem? Então vamos lá. Alimentação, tá? O próprio alimento é um material,
ok? Com diferentes classes, logicamente. Nos alimentos nós temos uma classe de biomoléculas, né? Proteínas, aminoácidos, lipídios, né? Carboidratos e etc. Mas as embalagens, né? Que a gente usa muito, muito. Inclusive, gera muito resíduo também com embalagens de alimentos. Tá? Eu tenho um exemplozinho aqui, uma embalagem de leite ou de suco, tá? Ó, a gente vê uma embalagem, não imagina que tem todas essas camadinhas aqui, ó. 1, 2, 3, até 6 camadas, tá? Então, para formar uma caixinha daquela, que às vezes a gente corta e tal, descarta facilmente, tem 6 camadas de diferentes materiais, né? São camadas de polietileno intercaladas aqui com outras, como, por exemplo, uma camadazinha de papel, que é a 2 aqui, tá? Uma camada de alumínio. Então, a junção, né? Por que isso, Giovanni? Porque essa junção de camadas com diferentes classes de materiais é para dar mais segurança, confiabilidade à embalagem, e aí dar mais durabilidade ao produto, ao alimento. Tudo bem? Ok. Esportes, tá? Esportes, eu trago aqui só um exemplo. Aqui são raquetes, tá? Para atleta de alta performance. Não é para qualquer atleta, tá? Então, assim, essas raquetes, elas são direcionadas para determinados atletas e determinadas competições. E aí os materiais também são diferentes, tá? As propriedades são diferentes. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia. Construção civil, né? A construção de edifícios, a gente cada vez mais tem materiais com uma maior resistência mecânica. Então, toda essa parte de resistência dos materiais, que são propriedades mecânicas, né? Elas são estudadas, né? O engenheiro de materiais, o engenheiro civil, ele entende dessas propriedades para poder ele fazer, né? Construir os edifícios, né? Em grande escala. Tá? Ok. Indústria e energia, né? Na parte industrial, nós temos todo o aparato, né, de construção da própria planta industrial, como, por exemplo, uma refinaria, né, tem muito material metálico para a construção dos reatores, dos tubos, dos canos, tá, das caldeiras. Aqui, ó, um exemplo, produção de energia eólica, né, as torres eólicas, aqui são materiais bem sofisticados. Temos o exemplo aqui de energia solar, né? Aqui são painéis fotovoltaicos, então tem uma característica muito específica, tá? E tudo que está por trás do funcionamento desses materiais é a química dos materiais, tá? Que é o objeto de estudo dessa nossa disciplina. Essa parte introdutória é para a gente acordar um pouquinho mais para isso, tudo bem? Então, ó, para finalizar aqui essa parte de importância, eu trago algo bem interessante, que são a classe dos biomateriais. Olha só. Biovida, materiais para organismos vivos. Sim, para vocês terem uma ideia, né, uma grande parcela do nosso tecido ósseo é composto por materiais inorgânicos. É uma parte inorgânica, de um mineral chamado de hidroxiapatita. Então, o osso, né, a maior parte do osso é hidroxiapatita. E a hidroxiapatita é um cerâmico, um material cerâmico inorgânico, que a gente pode sintetizar em laboratório. Então, tem muitas aplicações. Por exemplo, a aplicação de esmaltes, né, de cerâmicos para revestimento dentário, ou então prótese dentária, tá? Pinos metálicos de titânio para reconstituição ou emenda óssea, né? Próteses diversas, tecidos, né? Materiais que substituem tecidos. Então, esse ramo de biomateriais é bem amplo e é uma parte bem interessante. Obviamente, né, quando a gente vai para essa parte de biomateriais, que mexe com a vida, né, então tem outras questões envolvidas aqui, como questões de ética, como questões de biossegurança, tá? Então, são fatores a mais, né, mas os químicos estão muito envolvidos nessa parte de fabricação, né, e de estudo dos biomateriais. Tá? E os materiais nos acompanharam ao longo da história, né? É tanto que, do ponto de vista histórico, né, a história, uma das formas de dividir a história é com base nos materiais. Então, para vocês terem uma ideia aqui, nós tivemos a Era da Pedra, tá? A Era do Cobre, a Era do Bronze, né? A Idade do Bronze, a Idade da Pedra, né? A Idade do Ferro, aí o vidro, aí vem os outros, né? Alumínio, aí vem os polímeros, antigamente os polímeros naturais, hoje tem muitos sintéticos, os compósitos, vocês vão entender o que é isso. A Era do Silício, né?
A gente vê silício, pensa logo no Vale do Silício, os materiais eletroeletrônicos, né? Os nanomateriais. Aí hoje, né, aqui mais para frente, a gente tem os nanobiomateriais multifuncionais. E, né, na crista da onda, nós temos o que a gente chama aqui de design, a era do design dos materiais. O que é isso? É desenhar novas estruturas com novas funcionalidades, dar novas funções aos materiais, né? Deixar eles mais ajustados, melhorados, tá? É aperfeiçoamento. Então, vai para o laboratório, desenha uma estrutura e depois sintetiza e leva para a aplicação. Tudo bem? Então, assim, os materiais são bem antigos, né? Antes de Cristo. Mas sempre quem dominou mais isso foram os materiais metálicos. Tá? Isso ainda acontece hoje. Tá? Mas temos outras classes, né, que são muito utilizadas, como as cerâmicas e os vidros. A gente chama isso de vitrocerâmicos, os compósitos, os polímeros e os metais aqui mais à frente. Tudo bem? Então, gente, tudo isso levou à criação de um curso novo. Novo, sim, não tão novo, mas se comparado com outros cursos, é um curso relativamente novo, que é o de Engenharia de Materiais. É uma graduação. A engenharia de materiais ela é uma convergência das outras engenharias, né? Mexe com um pouco de engenharia da computação, um pouco de engenharia civil, mecânica, elétrica, engenharia química, engenharia de alimentos. E aí, a química, né, quem dá a parte microscópica dos materiais, a física, ensina o comportamento, e tem uma grande aplicação na área de biociências. Tudo bem? Então, essa aqui, né, além das referências que tem lá no material de vocês, essas outras referências aqui, elas ajudaram a construir, né, essa aula com essas figuras e etc. Então, bons estudos e até a próxima.